livramentos do acidente do ônibus que deixou 2 estudantes mortos lá em Pilões. Foi terça-feira esse acidente, uma tragédia, né, que abalou o estado inteiro, foi repercussão nacional. Eu estou ao vivo com o chefe de criminalística de Guarabira, Aldenir Lins, que tem detalhes sobre a perícia que foi realizada ontem no ônibus, no veículo. Aldenir, bom dia, muito obrigado por atender a nossa equipe logo cedinho, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Nilvan. Então, estamos aqui à disposição. Ô, Aldenir, quais são as primeiras impressões apontadas depois da inspeção, da perícia que foi feita no ônibus, que foi palco aí dessa tragédia essa semana? Olha só, Nilvan, ontem a gente já conseguiu fazer o segundo momento nesse veículo. O primeiro momento foi no dia do sinistro, né, na terça-feira, mas em virtude das condições realmente do local, o ônibus realmente estava numa localidade difícil, realmente manipulação, o ônibus foi rebocado, né, e ele foi custodiado na central de polícia, na parte do CPTRAN, né, na verdade foi na Companhia de Polícia de Trânsito, né, de Guarabira. Quando foi no dia de ontem, enquanto isso, a gente já estava preparando todo o profissional, né, que a gente tem aqui, engenheiros mecânicos, né, tendo em vista a gravidade da situação. Então, ontem eu levei uma equipe de engenheiros mecânicos ao local, fizemos já todo um levantamento preliminar da situação, da questão elétrica, eletrônica desse veículo, uma inspeção mais minuciosa com relação aos equipamentos obrigatórios, né? E ontem a gente já conseguiu identificar com relação a tacógrafo, né, que é um equipamento obrigatório, né, para veículo escolar, independente do porte. Certo. E esse veículo, ele tem o equipamento como qualquer outro. Entretanto, esse equipamento encontrava-se completamente inoperante, né? Meu Deus. Ou seja, não estava em funcionamento. Outra coisa que a gente identificou com relação ainda à legislação é com relação a transporte de passageiro escolar, que não é permitido em hipótese alguma ser realizado sem cinto de segurança. Certo. O veículo tinha capacidade para 48 passageiros, né? Entretanto, apenas o banco do motorista que continha um cinto de segurança. Certo. Então, em hipótese alguma, esse veículo poderia estar transportando estudantes, mesmo que fosse só no perímetro urbano. Esclarecendo, o único veículo que pode realmente transportar passageiros sem cinto é esse ônibus de transporte coletivo urbano, né, onde é permitido, pela legislação, transportar passageiro em pé. Não é o caso de transporte escolar. Mesmo que o transporte escolar seja só urbano, é terminantemente proibido o uso sem cinto de segurança, né? E ainda mais que ele transportava em rodovia, ele fazia essa interligação entre a cidade de Pilões e Guarabira. Então, mais um erro. A questão da vistoria também não era realizada, né? Era um ônibus particular, né, que era locado à prefeitura. Os contratos, com relação ao contrato de locação, o delegado é quem está à frente, né? Certo. Desde terça-feira, quando aconteceu o sinistro, tanto nós, por parte do IPC, o qual eu represento, como a delegacia responsável, né, e com o doutor João Amaro, e incansavelmente a gente está trabalhando de forma conjunta, né, para buscar dar um resultado, né, apresentar o resultado desse acidente, né, as causas, de forma mais breve possível, né? No dia de ontem a gente viu que vai ser necessário, né, relocar esse ônibus, né, de onde ele está, para que ele seja feita uma perícia muito mais minuciosa na parte inferior dele, ou seja, no conjunto de rodas, haja vista que a gente já identificou um problema de frenagem, né, problema nos freios, principalmente no eixo, né, na roda traseira esquerda. Eu consegui identificar desde o dia que já tinha realmente essa suspeita de problema de frenagem. Porém, isso não tem como a gente fazer no local que está, que a gente vai ter que erguer, né, subir esse ônibus, desmanchar todo esse jogo de rodas, para que a gente possa realmente identificar a real causa, se foi uma causa mecânica, se foi uma causa humana, se for os dois, né? Porque muitas vezes a causa mecânica ela tem por trás uma falta de manutenção, uma troca de peça errada, e mesmo sendo um problema mecânico, mas antecedeu por um problema humano. Então é isso que a gente vai buscar, né, de forma muito séria,
para que a gente possa apresentar realmente quem era realmente o culpado e quais as causas daquele acidente, Nivaldo. Seu diagnóstico antecipado aí, não é um diagnóstico, mas as primeiras impressões, fica, eu acho que constatado que para esse tipo de trabalho, esse ônibus não podia ter sido utilizado, não é? É verdade, em hipótese alguma, esse ônibus poderia estar realizando esse transporte de passageiro, né, na condição de escolar. Então, completamente isso incabível, essa posição, né, dessa relação de transporte. O senhor acha que esse laudo final, onde todas essas impressões vão estar oficializadas num relatório, deve ficar pronto em quanto tempo, amigo? Olha, Nilvan, o primeiro momento foi no local, o segundo momento foi ontem, a gente conseguiu já identificar boa parte, e a partir de agora a gente vai passar para uma desmontagem de peça, e a gente não pode chegar a dizer assim, é uma data exata, até Certo. porque dependendo do andar realmente desse trabalho, às vezes a gente encontra peças, por exemplo, onde houve fadiga, né? Onde houve realmente um desgaste, às vezes a gente precisa levar para o laboratório para identificar. Precisa identificar, às vezes, se tem peças que estão erradas, porque muitas vezes o que é que acontece? Eu alerto sempre, pessoal, às vezes existem as peças de veículo, eu já tive muitos acidentes com essas circunstâncias, em que a referência é outra, mas pelo fato dela se encaixar naquele espaço, então muitas vezes pessoas colocam peças inadequadas, né, em alguns veículos, pelo simples fato de se encaixar, mas ela não é feita, né, para aquela estrutura. Então, a gente identificando, se for esse caso, algumas peças a gente tem que levar também, submeter a exame de laboratório, por isso que eu não posso afirmar, né, hoje, eu vou entregar daqui a 5 ou 10 dias, Certo. mas o trabalho está sendo ininterrupto, né, e no menor espaço de tempo possível, a gente vai apresentar isso, entregar para a delegacia, né, esse laudo, e disponibilizar para o Ministério Público e para a Justiça. Aldenir, muito obrigado pela participação logo cedo. Parabéns pelo trabalho e que Deus ilumine sua equipe para que vocês tenham aí os melhores resultados para esclarecimento da verdade, que é o que nós todos buscamos, viu? Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Ivan. Estamos à disposição, viu? Muito obrigado também. Tá aí. Resultado.